Meu, eu vou falar pra você hoje coisas que, cara, você não percebeu isso daí não. Poucas pessoas perceberam, né? Vamos lá. Olá, amigos do canal PL, vem conosco para essa nostalgia maravilhosa. Você está no canal que traz literatura automotiva, nostalgia. Se inscreva e também as redes sociais, né, que nós estamos presentes em todo lugar. Bom, você já reparou que o Chevette é um carro que não tem basicamente a identificação da Chevrolet? Eu me refiro ao Tubarão, o primeiro. A gente sabe que ele é um carro, é um Opel, é um modelo, é o Opel Kadett, na verdade, é o nome original, mas a Chevrolet, quando trouxe esse carro para o Brasil, eles acharam que não ia cair bem lançar ele como Chevrolet Kadett. Por quê? Porque na época o Brasil estava sob o regime ou ditadura, não vou discutir isso aí, cada um fala que como quiser, militar. Então eles acharam que por bem não colocar Kadett como, porque Kadett é um nome que está atrelado aí ao meio militar. Portanto, escolheram Chevette, que é um nome que também foi usado nos Estados Unidos. Pois bem, os primeiros modelos, eles, se você analisar por fora, não tem o emblema da Chevrolet em lugar nenhum. Na frente não tem, também não tem atrás, nem nas laterais, só tem o emblema Chevette na frente e na parte traseira. Nas calotas, aquelas que parecem um pratinho, também só Chevette. Por dentro também não tem nenhuma identificação. O Chevette ganhou o logo Chevrolet mais pra frente, quando ele foi remodelado em 1978, aí sim a gravata da marca americana foi ganhando espaço. Mas é curioso notarmos, porque o Corcel tinha lá escrito Ford no capô, Volkswagen também tinha lá o Volkswagen na frente, o VW atrás. Todos os carros geralmente dessa época, até os próprios Opalas, eles traziam a identificação da marca explícita, e o Chevette não. Se você olhar ele, é basicamente um carro sem marca, não tem identificação nenhuma. Mais uma vez lembrando, estou me referindo aqui aos primeiros modelos, conhecidos hoje como Tubarão. Tubarão. Ainda nos anos 70, é curioso analisarmos que se você pegar, por exemplo, eu tive um Santana CD duas portas. Se você pegar o Santana de duas portas e colocar ao lado de um de quatro portas, principalmente até tem propagandas da época que mostram isso, um em cima do outro, você dá a impressão que o Santana quatro portas é maior do que o de duas portas. Muita gente pensa, inclusive, que as versões de quatro portas são maiores, como é o caso do Santana, Monza, Del Rey, que mais? Voyage, Chevette, tantos outros carros dos anos 70 e 80 até 90 que eram sedãs que tinham versões de duas portas e de quatro portas, porque naquele momento o brasileiro ainda tinha uma preferência grande por carros de duas portas. Veículos de quatro portas eram vistos como carro de frota e táxi. Até o Ford Versalles dos anos 90 também ele ofereceu. Primeiro ele saiu duas portas e só depois ele saiu quatro portas. Todos esses carros que eu acabei de citar para vocês, eles têm o mesmo entre-eixos, independentemente da versão. Se é de quatro portas ou de duas, o tamanho da carroceria não muda, a distância entre eixos não muda. O que acontece é que, geralmente, vamos usar o Santana como base, mas esse exemplo vale para todos os outros. Na carroceria de duas portas, você tem a porta, que no caso é uma só, analisando o carro de lado. Você tem a porta que é uma só, o vidro lateral traseiro e geralmente a coluna C, como nós chamamos, que é a última, ela é grossa, ela é mais, tem mais lata aparente. Isso dá a impressão de o carro ser menor, porque quando você vê um de quatro portas, você tem as duas portas na lateral e um vidro traseiro, um vigiazinho menor. Estou falando usando o Santana como base, o Monza no caso não tem o vigia traseiro, Voyage também não tem, o Del Rey acho que também não, mas enfim, geralmente a porta ocupa mais espaço da lataria, então dá a impressão, a ilusão de ótica que o carro é maior, mas não, é o mesmo tamanho, tá? Com exceção de tem algumas exceções como essa que eu cito, que é o Ford Maverick, esse sim. Inclusive um abraço ao meu amigo Lucas Souza da Yellow Plate Assessoria, que está dando um show aí de regularizações de veículos placa amarela em todo o país. Nós filmamos um Maverick quatro portas na cidade de Mogi das Cruzes e ele é maior, ele é alguns centímetros maior do que o modelo de duas portas. Então no caso do Ford Maverick tem uma diferença de entre-eixos sim, mas é uma exceção, porque geralmente a maioria, o tamanho da carroceria não muda.
Vamos agora aos fãs da linha quadrada. Quem já dirigiu Gol aí? Quem já dirigiu Paraty, Voyage, Saveirinho? Pois é, quem já dirigiu esses carros já percebeu que o volante, a posição de dirigir do Gol é torta? Já percebeu isso? Se você sentar, deixa eu me afastar aqui. Se você sentar no cockpit do Gol, vamos lá, você vai notar que a direção é levemente deslocada para a direita. Você fica torto, só que você não percebe. Quem dirige esses carros diariamente, como eu dirijo a Paraty, ou quem dirige com frequência, acaba acostumando e não percebe. Claro que se você for fazer uma avaliação mais criteriosa, a pessoa nota que ele é deslocado. E pasmem meus senhores, esse deslocamento do volante, ele perdurou do Gol quadrado lá de 1980 até o Gol G4 em 2013, tá? O Gol G4, ele tinha basicamente muito ainda da estrutura do Gol quadrado. É claro que a plataforma AB9, que surgiu no final de 1994, que é a plataforma do Gol conhecido como bola, mas a posição de dirigir continuou deslocada, né? O meu avô teve um Gol G4 e era perceptível isso. É curioso porque dá a impressão que era até mais deslocado do que um quadrado da vida. Mas ele é. Você tem um quadrado na sua casa, vai lá na garagem, vê. Põe os pés no pedal, pega no volante, você vai ver que seu braço vai ficar assim, ó. Curioso, né? E não é, mas isso aí é característica de projeto de outros tempos. O Chevette também tem uma característica similar, mas no caso do Chevette não é deslocamento de ângulo, não é deslocamento de direção. O volante ele é um pouco torto, né? O volante do Chevette também ele é ligeiramente torto, mas da mesma maneira que quem dirige um Gol acostuma, quem dirige um Chevette também está habituado com isso daí. São características do projeto que as pessoas apontam hoje como um defeito. Pode até ser que seja encarado como um defeito, mas a gente que gosta desses carros e usa, já estamos acostumados. Mas se você nunca reparou, como eu disse, tem um na garagem aí, vai lá ver, você vai notar e entender o que eu estou falando. Esse quesito ele serviria para a gente trazer aqui na lista de coisas que saíram de moda. Vocês já perceberam que os faróis de milha integrados ao farol foi uma tendência que surgiu nos anos 80 e depois sumiu? Agora com esses faróis loucos aí, que é farol diurno, de LED, o farol tem uma fita de LED em cima, o farol fica embaixo, uma confusão. Mas veja só, o Chevrolet Opala Diplomata em 1985, ele trazia o farol de milha ao lado do farol principal. É conhecido como frente de óculos, frente quadrada. Tem gente que acha até que é a frente mais bonita do Opala. O Santana embalou na moda e também trouxe isso daí em 1987. O farol de milha ficava ao lado. Eu particularmente não gosto não, viu? Sinceramente, eu acho mais bonito, mais charmosinho farol de milha embaixo, ou neblina, tá? O pessoal fala aí como quiser. Mas isso aí foi uma tendência que basicamente só o Opala e Santana tiveram nessa época e sumiu. Não teve mais. Essa moda não pegou tanto, porque quando o cara anda com um milha aceso, dá a impressão que ele tá com o farol alto. Não fica aquele charme, né? Quer dizer, o Santana CD, o farol de milha fica embaixo. Eu particularmente acho mais bonito. No caso do Santana, esse farol só vinha integrado ali no modelo GLS, e no Opala o Diplomata vinha com esse farol, né? As versões mais simples não traziam esse item. Mas também é uma curiosidade que nós temos que observar aqui. Quem já viu o Uno Mille dos anos 90, 93 mais ou menos, já notou que o emblema traseiro tem um embleminha, tem um loginho assim? Eu, quando era criança, ficava olhando para aquilo e falava, o que é isso aí? É uma antena? É um barco à vela? Na verdade, isso daí é uma homenagem ao Palácio da Alvorada, lá em Brasília, que é a residência oficial da Presidência da República. Isso daí foi uma homenagem que eles tiveram que fazer mesmo, porque com a redução de IPI que a Fiat muito se beneficiou, é o mínimo que eles podiam fazer, essa homenagem, porque a Fiat vendeu muito Uno, vendeu como nunca depois do lançamento do Uno Mille, que era aquela época dos carros populares com motores de até 1 litro. A Fiat saiu na frente e se deu muito bem. Então o Mille nessa época vinha com esse loginho aí, com o emblema do logo do Palácio do Alvorada, e também era conhecido como Mille Electronic, que de injeção eletrônica não tinha nada não. Esse eletrônico se referia à ignição eletrônica, que na época era uma novidade em alguns carros.
Olha, no último final de semana eu estive no primeiro leilão de carros antigos da cidade de Ribeirão Preto e lá tive o prazer de cumprimentar pessoalmente meu amigo Fábio Pagotto, que inclusive escreveu vários livros, dentre eles esse daqui, ó, Clássicos Nacionais, ó, Brasília, pela editora Alaúde, Clássicos do Brasil. Recomendo que comprem esse livro. Eu não sei se tem disponível ainda, deve ter, você encontra aí facilmente. É um livro muito completo, bem ilustrado, tá? Ele fala, dá uma pincelada boa também na linha 1600, né? Então, muito bom. E, enfim, falando com o Fábio Pagotto, eu pude observar algumas observações que ele fez sobre alguns carros e ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Você já reparou que o Escort 1997, conhecido como Sapão, ele foi o primeiro Escort com motor de Escort? Por quê, Pedro? Porque é o seguinte, o Escort foi lançado no Brasil em 1983, era o carro mundial da Ford europeu, só que lá na Europa ele tinha motores mais modernos. A Ford trouxe o carro, mas o motor não. O motor foi o escolhido CHT, uma evolução do antigo motor Renault, né? Então era um motor realmente de origem mais antiga, de concepção mais velha em relação aos Escorts europeus, que esses sim tinham motores mais evoluídos, né? Mas o Brasil naquele momento, nós temos que entender o contexto da época. Foi uma solução de mercado que a Ford teve e serviu, né? Vamos dizer a verdade, atendeu bem. É claro que em modelos esportivos faltava um pouco de fôlego, isso foi corrigido em 89 para 90 com a fusão da Auto Latina. A Ford começou a usar motores AP no Del Rey e também no Escort. Era uma adaptação aquilo, né? Que funcionou? Funcionou bem, mas o Escort 97, realmente o Sapão, é o Escort com DNA de Escort. O comportamento dinâmico do carro, esse sim, é o legítimo Escort europeu. É Escort com motor de Escort, é Escort europeu para você. Porque até 96, o Escort 93, aquele Escort MK5, ele ainda usava motores AP, né? Usou até 96. É um motor muito bom, mas o Escort, os famosos Z-Tex, eles são carros muito legais e que até pouco tempo atrás não tinham a sua devida valorização. São carros bem legais e muito bons também de andar, né? São mais algumas curiosidades que eu trago para vocês, mas a playlist aqui do canal tá completa de tudo quanto é tipo de vídeo legal para quem gosta de carro, curiosidade, literatura automotiva e muito mais. Aguardem, porque agora no final de ano vamos lançar uma ação promocional do canal exclusiva pela primeira vez, que todo mundo vai gostar muito. Eu aguardo vocês no próximo vídeo aqui no nosso canal PL. Um grande abraço e até mais, pessoal. Fui!